no capítulo 10, a partir do versículo 5. Ok? Primeiro momento, nós vamos ler até o verso 16. Depois nós vamos, se der tempo, tomar do versículo 17 em diante. Por quê? Porque esse capítulo ele vai se dividir pelo menos em dois temas. O primeiro tema é a punição da Síria por causa da sua altivez, arrogância. Eles serão punidos quando eles cumprirem o objetivo pelo qual Deus levantou a Síria. E depois, o segundo tema é o livramento de Judá. Então, são dois temas. Nós vamos começar no primeiro momento, com o primeiro tema, é óbvio, né? E até o verso 16, ok? Do capítulo 10, verso 5 ao verso 16, eu convido os irmãos a começarem, então, a leitura juntamente comigo. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Ai da Assíria, cetro da minha ira, vara em sua mão, é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Emate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de estrutura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: como o poder da minha mão fiz isso, com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente, abati os que assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajunta os órgãos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou a piasse. Porventura, gloriar o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que levantam, ou bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como uma queima de fogo. Até aqui, o primeiro tema, como nós falamos desse capítulo 10, o profeta Isaías vai, então, proferir palavras do Senhor contra a Síria. Lembrando que Deus levantou a Síria com propósito. Assim como Deus levantou outras nações, a Babilônia como vara da sua mão para punir as nações, como o próprio Deus o chamou, Dario, de seu servo, porque executava o propósito de Deus. Logo de início percebemos então o domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os povos, mostrando a soberania de Deus, que quem age a partir das nações não são os reis, mas eles são apenas instrumentos de Deus para cumprirem o propósito eterno do Deus Todo-Poderoso. E é isso que acontece. O que Deus está dizendo é que levantou agora a Síria, lembrando que também Jerusalém com o rei Acais, que ao invés de buscar o Senhor, pedindo auxílio nos capítulos anteriores, né, do ataque da Síria e do ataque de Israel, do Reino do Norte, contra Jerusalém, Reino do Sul, eles buscaram auxílio na Assíria, achando que a Síria, por ser uma nação forte,
poderia livrá-los da mão dos sírios e da mão de Israel, do reino do norte. Como, num primeiro momento, Deus permitiu que livrasse. Mas agora Deus levanta esse povo assírio para punir a Israel e também punir a Judá. E o que Deus está dizendo é que também irá tratar com a Síria, porque eles entendiam de uma maneira completamente diferente do propósito de Deus. Deus estava levantando essa nação, dando a ele outras nações com um objetivo, de servir de vara de Deus, disciplina de Deus, para punir as nações que são contra o Senhor, que se levantaram contra Deus, uma nação iníqua, uma nação perversa, uma nação que rejeitou a Deus, se referindo também ao seu próprio povo, porque tanto Israel como Judá, reino do sul e reino do norte, eles se rebelaram contra Deus, eles se tornaram uma nação iníqua, e deveria ser um povo que deveria se chamar pelo nome do Senhor, um povo que se chamasse pelo nome do Senhor, porque era assim que eles pertenciam. No entanto, eles buscaram refúgio no rei da Síria. Agora o rei da Síria iria feri-los, mas por propósito de Deus, lembrando que as nações têm poder e eles não veem que, da maneira como eles são instrumentos de Deus, muito pelo contrário, eles conseguem enxergar pela sua altivez, pela arrogância do seu coração, que eles têm o poder, detêm o poder, e são eles que vencem os povos, que tiram reis de tronos, né, que destrói a economia de uma nação, que saqueia os seus tesouros, como se tivesse o poder. E nenhum deles entendem, primeiro, de que eles são apenas instrumentos de Deus para cumprir o propósito de Deus. Observa que todas as coisas estão debaixo da poderosa mão de Deus, estão sujeitas ao governo de Deus, e todas elas estão submissas e devem servir a um propósito, o propósito de Deus. Porém, os corações das nações não veem assim. Elas não percebem que são instrumentos de Deus, mas se sentem como toda poderosa. E esse é um dos motivos pelo qual Deus vai punir agora a Síria. Porém, só vai punir a Síria depois que ela cumprir o propósito pelo qual Deus a levantou, que é punir o seu povo. Observa o que diz o versículo 5. Ai da Síria. O profeta começa falando acerca de mais um ai. Porém, esse ai não é mais se referindo à nação de Israel e de Judá, o povo de Deus, que parece, no primeiro momento, que é um alívio para o povo de Deus. Porém, Deus só irá punir a Síria depois que a Síria cumprir o propósito de Deus. E dentre esse propósito de Deus que a Síria tem que cumprir, é servir de vara para fustigar tanto Israel quanto Jerusalém. Mas, de certa forma, aqui há um certo alívio, porque o foco agora da punição sai de sobre Israel e recai sobre os seus inimigos, sobre a Síria. Ai da Síria, cetro da minha ira. O que Deus está dizendo? Que ele é apenas o instrumento da ira de Deus. Que a Síria é apenas um instrumento da ira de Deus. Cetro da minha ira. Quem eu irei usar para disciplinar o meu povo? Não destruir, porém castigá-lo, discipliná-lo, com o intuito de disciplinar. Vara. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Então observa que as nações estão subjugadas a Deus. Se nós olharmos hoje, nações fortes, poderosas, que estão aí cada vez mais ficando forte, como por exemplo, a exemplo da China, e que é uma ameaça, né, ao Ocidente, às outras nações, à Europa, enfim, elas são ameaçadoras de certa forma, como outras nações potentes. Agora, como o Talibã, ela toma o Afeganistão, o governo, pelo menos por enquanto. A gente vai observando que, olhando a grosso modo, com o olhar humano, a gente vê a ação simplesmente humana. A maldade, o poder
né, como eles se organizam, os recursos que eles conquistam e os propósitos deles. Só que por detrás de tudo isso tem o plano eterno de Deus. Eles não sabem, mas eles acham que é produto da sua capacidade. No entanto, eles são apenas mero instrumento, vara de Deus. E esse é o grande problema, porque nenhum deles consegue dar glória a Deus. Nenhum deles consegue exaltar a Deus. Foi o caso de Nabucodonosor, que depois viveu como um bicho por causa da sua arrogância. Embora sabia que Deus havia dado muita coisa, no final ele vai atribuir muita das suas vitórias ao seu ego. Faz uma festa, profana o templo, as coisas sagradas do Senhor, bebe vinho, faz uma festa, e depois Deus o trata como o bicho, como um animal. Ele é tratado por causa da sua arrogância. Então, o maior problema do ser humano hoje é a soberba, é a arrogância, é o orgulho. O que levou à queda de Satanás não foi nada mais, nada menos do que também o orgulho, não aceitando o seu estado criador original, porque foi criatura, foi criado, mas não aceitou ser criatura, tentou ser igual a Deus e caiu. Foi o orgulho quem derrubou Lúcifer. No entanto, num contraste, a Bíblia diz que, embora Jesus fosse Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Há uma completa diferença. A humildade que Jesus exerce, embora sendo Deus. E uma das características de humildade de Jesus foi, primeiro, aceitar se tornar homem. Isso é um ato de humildade. É descer da sua glória e se tornar mero mortal, humano. Diferentemente de Satanás, de Lúcifer, que queria ser igual a Deus. O orgulho derrubou também Adão e Eva. Por quê? O que seduziu o coração de Adão e Eva foi exatamente a soberba e o orgulho, por causa da distorção da palavra e da proposta mentirosa de Satanás, que disse o seguinte, que se eles comessem, eles não morreriam, mas eles se tornariam iguais a Deus. Isso é soberba, desejar ser igual a Deus, também não aceitando o seu estado original, criatura, ser criado, para querer ser igual, semelhante ao seu Criador. Então, o que derrubou vários reinos, vários tronos, vários monarcas, vários impérios, exércitos, homens, foi o seu orgulho, a sua soberba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém ele dá graça aos humildes. O que levou à disciplina, o castigo de Israel e de Judá, também foi exatamente a arrogância. O verso 6 diz assim: envio contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação. Quem é esse povo? O próprio povo de Deus, que se tornou ímpio, porque não temia a Deus, não dava glória a Deus. A sua confiança estava não em Deus, mas estava nas suas riquezas, nas suas posses. Eram extremamente injustos, eram juízes injustos, eram governantes injustos, nobres injustos, profetas mentirosos, que enganavam o povo. Então, se tornou um povo ímpio, alvo da indignação. E Deus deu ordem à Síria. Não foi a Síria, ou o rei da Síria, que deliberadamente propôs no seu coração vencer essas nações, mas Deus deu ordem para que eles pudessem vencer. No entanto, eram cegos e não conheceram o poder de Deus por detrás, orquestrando todas as coisas. Então, olha o que Deus vai dizer: envio-a contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação, e lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés como lama nas ruas. Então, exatamente, era a disciplina. Lembra que o capítulo anterior, capítulo 9, né, nós concluímos ele falando acerca de alguns refrão repetidas vezes, que Deus não, contudo Deus não retirou a sua ira, e a sua mão ainda estava estendida. Ou seja, Deus punindo o seu povo. E o capítulo 10, verso 5, é uma sequência
da ação, da manifestação da ira de Deus, que não foi ainda tirada, porque Deus não terminou, Deus ainda iria tratar com o instrumento que ele usou, que era a Assíria, para punir o seu povo, Deus também trataria. Então essa ação de Deus de não retirar sua ira e a sua mão continuar estendida, significaria que Deus continuaria a sua obra. Agora, depois que, só faria isso depois que a Síria tratasse, disciplinasse como vara, quem? Israel e Judá. Mas de certa forma, agora o alvo da ira seria a Síria. E que eles roubaria da mão do povo de Deus a presa, lhe tomaria o despojo, que era uma consequência da guerra. Todo o exército que vencia o seu oponente, era óbvio que eles ficavam com os despojos, com os tesouros, e fazia deles escravos. Tirava a vida de quem quisesse, determinava o futuro deles. Aí, não apenas tomaria o despojo, roubaria a presa, mas tomaria os despojos, mas eles seriam pisados como lama nas ruas. Então é Deus quem abate, é Deus quem trata, é Deus quem trabalha. Embora Deus usa quem? Homens, nações, reinos, exército, para cumprir o seu propósito. Então isso nos é reconfortante. Por quê? Não acontece absolutamente nada sem que Deus não saiba, sem que primeiro não venha a ordem do trono, sem que primeiro o Senhor não estabeleça os limites. Deus não põe a termo à guerra. Tudo acontece debaixo da mão daquele e da supervisão daquele qual nós servimos. Por isso nos traz tranquilidade. Até mesmo quando somos disciplinados por Deus, nós precisamos entender com essa perspectiva, não com a perspectiva que Judá e Israel tinham, não com a perspectiva do rei da Síria, que achou que eles eram poderosos, mas com a perspectiva correta, com a qual o profeta estava dizendo que tudo o que estava acontecendo era um ato deliberado daquele que é Senhor de todas as coisas, Senhor dos senhores. Então tudo que passamos, nos alegramos, porque se estamos sendo disciplinados, se estamos sendo corrigidos, se estamos passando por escassez, se estamos passando por perseguição, se estamos passando por qualquer situação adversa, é Deus quem está nos abatendo. E se é Deus, a esperança para nós, porque Ele é justiça, mas a sua misericórdia dura para sempre. Então é motivo também de esperança. Verso 7 diz: ela, porém, assim não pensa, se referindo a quem? A Síria. A Síria não pensava que ela era um mero instrumento de Deus, mas achava que era a grande nação poderosa, que agora faria o que quisesse fazer. E por causa disso, Deus depois, posterior ao cumprir o seu propósito, trataria da Síria. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Observa que Deus tinha um propósito com a Síria, Deus levantou a Síria para cumprir o seu propósito, porém a Síria não estava fazendo isso baseado ou entendendo o propósito de Deus, mas dentro dos seus propósitos pecaminosos, arrogantes, maldosos. O propósito deles não era apenas entenderem de que eles eram apenas instrumentos de Deus para a disciplina de um povo, mas eles queriam derrubar todas as nações porque eles queriam ser maior que todas, ou a nação do momento, a nação que dominava e subjugava a todos. Então, embora Deus levantou esse povo com propósito, eles não entendiam e não agiam segundo o propósito de Deus, mas eles faziam a obra de Deus segundo os seus próprios propósitos. Isso não é diferente. E nós precisamos ter muito cuidado, porque todos nós temos um propósito diante de Deus. Deus, quando usa alguém em uma nação, Ele tem um propósito, seja para edificar ou seja para derrubar. Deus tem um propósito. A grande questão é se nós estamos agindo entendendo segundo o propósito de Deus, ou nós estamos agindo segundo nossas intenções.
E o grande pecado da Assíria foi porque eles não agiram segundo o propósito de Deus, apenas como instrumento. Não se viram como um instrumento de Deus, mas como uma nação toda poderosa que queria destruir todas as nações para dominar o mundo. Desculpe. Um garrinho aqui, tá? Acho que esse tempo é seu. Já tem um tempo que eu estou assim. Então, observa aqui. Eu quero água. Observa que o propósito é diferente. Tem muita gente fazendo a obra de Deus, mas não movido segundo o propósito de Deus, mas movido segundo os seus intentos, segundo os seus propósitos. Isso significa que Deus tratará. Deus tratará. Ou nós estamos agindo e trabalhando dentro do propósito de Deus, e aí somos bem-sucedidos, abençoados por Deus, cumprimos meramente o que Deus mandou, não mais e não menos, ou então nós cumprimos o propósito de Deus baseado não segundo o intento de Deus, mas dentro do nosso intento, como nós queremos, como nós achamos. Todas as nações, observem um detalhe, isso é muito importante, a gente entender isso. Todas as nações que foram um instrumento de Deus para punir outras nações, elas cumpriram, mas elas excederam, porque elas foram com algo a mais de perversidade. E tudo que passou dentro do propósito de Deus, depois Deus foi tratar, acertar conta com essas nações. Então é muito sério. Tem gente que diz assim, eu fui instrumento de Deus na sua vida, mas cuidado. Você foi dentro do limite que Deus estabeleceu ou você foi além segundo os seus propósitos? Quantas pessoas vão além? Não se contentam em apenas fazer o mal, mas elas querem ir além, destruir, punir, acabar com tudo. Elas acham que foram um instrumento de Deus, mas Deus irá acertar com elas por causa da maldade e da arrogância por acharem que são algumas coisas. Então cuidado, mesmo sendo instrumento de Deus, nós não podemos ir além do propósito de Deus. Nós não podemos fazer segundo nossos intentos, mas dentro do intento de Deus. Por isso nós precisamos conhecer o propósito e a vontade de Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tem pastores, tem ministérios que estão aí, mas muitos, quem olha de fora, acha que eles estão cumprindo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Mas muitos estão fazendo a obra apenas para promover o seu nome, apenas para promover o seu ministério. Muitas pessoas pegam cargos na igreja, não é porque tem o intuito de ser servo, mas de ser aplaudido, mais de ser reconhecido e de deter o poder e de tirar privilégio de ter determinadas coisas. E irão pagar diante de Deus. Haverá acerto de conta. Então é isso que vai acontecer consigo. Olha só, ela porém assim não pensa. Não pensa como? Como Deus havia chamado, segundo um propósito, que era servir apenas de vara para disciplinar. Mas qual foi o intento da Assíria? Destruir todas as nações. Iriam pagar. Iriam servir a Deus, mas mesmo cumprindo o propósito de Deus, por causa da intenção do coração, vão pagar. Nós vamos pagar muito por causa da intenção do coração. Não apenas pelo que falamos, mas muito mais pela intenção do nosso coração. E tem muita gente com intenção perversa, transvestido de bondade, de piedade, mas com intenção perversa, que não se contenta apenas em fazer algo, mas quer pisar, quer destruir, quer fazer se achando que pode fazer todas as coisas. Tem muita gente aí na fila de acerto de conta para Deus, com Deus. O verso 8 diz assim, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Olha a arrogância. Em nenhum momento pensou que foram meros instrumentos de Deus. Verso 8, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Aqui começa o profeta falando, ironicamente, o monólogo do rei da Síria. Aqui parece um monólogo do rei da Síria. Ele falando consigo mesmo. Olha o que ele diz. Porque diz, não são meus os príncipes, todos eles reis? Não é Cauno com Carquemes, ou seja, ela não teve o mesmo sucesso que a outra cidade, eram cidades da Síria. Não são Amate como Arpade e Samaria como Damasco, as cidades que eu dominei?
o meu poder atingiu os reinos dos ídolos dessas nações, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e de que as de Samaria. Ou seja, ele aqui comete um erro terrível, porque acha que o Deus, ou os deuses de Jerusalém, de Israel e de Judá eram ídolos semelhantes aos ídolos das outras nações. E ele não conseguiu ver que Deus não era um ídolo, era o Deus de Israel e o Deus de Jerusalém. E ele disse, assim como eu fiz com os outros ídolos, que eram até muito mais bonitos, por que eu não posso fazer com os ídolos ou com os deuses de Jerusalém e com os deuses de Israel? Aí se deu mal, porque estava afrontando com a sua arrogância o próprio Deus, o seu servo. Ele era apenas servo, e Deus era o seu Senhor, e ele não reconhecia Deus como seu Senhor. O verso 11 diz assim, porventura como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Ele segue dizendo, por isso acontecerá que, havendo o Senhor, agora é o profeta que retoma a palavra, tira esse monólogo do rei da Síria, e aí então ele vai dizer, o profeta diz assim, por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, o que é que ele estava dizendo aqui? Havendo o Senhor acabado, ou seja, depois que Deus usar a Síria para tratar do Monte Sião, de Jerusalém, de Israel como um todo, com a Palestina, depois que Deus acabar a sua obra, que usar esse instrumento, a Síria, eu vou pegar você de jeito, eu vou tratar com a Síria. É isso que o profeta está dizendo. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância e o coração do rei da Assíria. E a desmedida altivez dos seus olhos. Usou com demasiada força para punir as nações, destruir as nações, achando que podia matar, destruir, tirar reinos, estabelecer rei, mas não entenderam que era um mero instrumento. Esse é o grande problema do homem. Quando ele acha que ele é alguma coisa, quando ele acha que a capacidade que ele tem é fruto do seu poder, da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua capacidade, do seu autocontrole, do seu autodomínio, e ele em nenhum momento retribui a glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus não retribui, não divide a glória dele com ninguém. Quem faz isso terá um encontro com Deus, no sentido de ser tratado, no sentido de acerto de contas. Então tem muita gente se achando, que é isso, que é aquilo, perdão, que está onde está porque é simplesmente bom, porque é simplesmente capaz, porque não tem outro que faça melhor do que ele. Cuidado, porque Deus trata com a demasiada altivez dos olhos e com a arrogância do coração. Verso 13. Deixa eu tomar uma água para ver se para. Verso 13. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, e removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam no trono. Não precisa nem explanar isso aqui. É consequência, segue dizendo o motivo, aqui o monólogo novamente, né? Isaías falando desse monólogo do rei, o que o rei fala para si mesmo, de si para si, esquecendo que era mero instrumento, que era mera vara de disciplina de Deus. Verso 14, meti a mão nas riquezas dos povos como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porque eu faço, porque eu posso, porque eu que aconteço, eu tenho poder, eu tenho a capacidade de decidir.
Queridos, não passa de mera arrogância, não passa apenas de mera soberba. O que acontece aqui é que eles até ultrapassam os limites geopolíticos das nações. Tanto a economia como a política das nações está tudo debaixo dele. Ele dominou tudo, ele resolveu fazer tudo. E ainda segue o verso 15 dizendo: porventura, agora observa como o profeta usa uma figura de linguagem de maneira irônica. E não tem nada que represente melhor do que a expressão que o profeta agora vai usar. Verso 15: porventura, gloriciar o machado do que corta, do machado contra o que corta com ele? Ou seja, o machado vai se gloriar contra quem está usando o machado? Ou seja, inversão de papel. O machado tomou o lugar do lenhador, do cortador. Ele se acha mais importante do que quem usa. Era apenas um instrumento para ser usado. E é isso que o profeta está dizendo. Como um machado pode se gloriar contra o que usa o machado? Eles não entenderam que eles apenas estavam sendo usados por Deus. Segue dizendo ainda: ou presumirá a serra contra o que a maneja? Ou a serra também vai se ensoberbecer contra quem maneja a serra, achando que a serra é capaz de fazer sozinho? Ela não faz se alguém não estiver por trás usando. É isso. É Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem age. O poder pertence a Deus. A capacidade de ação, o agir, o efetuar, tudo provém de Deus. E nós precisamos entender definitivamente. Ou então teremos acertos de contas sempre com Deus, achando que somos alguma coisa quando não somos meros, quando não passamos de meros instrumentos, como um machado, como uma serra nas mãos de Deus. E é Deus quem escolhe o instrumento que Ele quer, ou o machado, ou a serra, ou o serrote, ou a faca, ou a enxada. Ele que usa o instrumento, Ele quem escolhe que instrumento usar e para que propósito usar. Entender isso é sabedoria, é temor do Senhor, amém? E é humildade, o que não tinha no rei da Síria. E ele segue dizendo: seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Ou seja, é a vara querendo ser maior do que a mão daquele que usa a vara para disciplinar. O rei da Síria queria inverter o papel, achando que Deus era mero instrumento dele e que era ele que era quem usava a serra. Mas o rei da Síria não passava de serra, não passava de machado na mão daquele que usava machado. O próprio Deus, para cumprir o seu propósito. E verso 16: pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima do fogo. Duas coisas. O que Deus traria era, na vida desse exército que se intitulava e que era temido por outras nações, como soldados valentes, guerreiros fortes, preparados para a batalha, eles seriam acometidos de uma doença e que iriam definhar e que iriam cada vez mais se enfraquecer. E que, assim como capítulo 9, verso 18, diz assim: porque a maldade lavrará como um fogo, ela devorará o espinheiro e os abrolhos, acende as brenhas dos bosques, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Então, o que é que diz aqui? No capítulo 9, do verso 18, o que iria queimar? Era a maldade. A maldade iria queimar como fogo. No entanto, no capítulo 10, verso 16, era o Senhor que iria queimá-los. Era o Senhor que iria tratá-los. E pelo que o Senhor,
o Senhor dos Exércitos enviará tisca contra os seus homens, todos gordos, e depois da sua glória acenderá uma queima, como a queima do fogo. Agora não era a maldade que iria queimá-los, agir como um fogo que sai lambendo, que sai lavrando, mas agora era o próprio Deus que manifestaria a sua glória, queimando, punindo, destruindo este povo. Amém? Então a gente fica por aqui, estuda esse primeiro tema, e semana que vem a gente retoma o segundo tema, que é a partir do verso 17, quando Deus promete livrar Judá da punição. Chega uma hora que toda a disciplina acaba. Amém? É a diferença de uma disciplina, de um castigo, de uma destruição. Como outras nações foram destruídas, o povo de Deus não foi destruído de todo, mas disciplinados. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Eu vou pedir